clamando ao Senhor. E nesse exato momento, o próprio Jesus, através do Espírito Santo, tem ido visitar cada quarto, cada mulher, cada coração, porque esse é o nosso Deus. É um Deus que sim, Ele esteve morto, mas a morte não venceu. Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo. E Ele está vivo não somente lá no céu, mas Ele está vivo em mim, está vivo em você. Cristo vive em você. E eu quero trazer uma mensagem para o seu coração. É que de fato, você acredita que Cristo vive em você? Você acredita que Ele está vivo? Você acredita que Ele é o descanso? Que Ele é o socorro bem presente para a sua vida? Porque muitas vezes nós ouvimos, nós viemos no culto, nós assistimos o teatro e achamos, Jesus, Ele é poderoso, Ele vai fazer na vida da pastora Camila, Ele vai fazer na vida da Alessandra, mas na minha vida, não sei se eu acredito não. Porque de fato o meu casamento está tão difícil, de fato no meu trabalho está tão difícil, de fato na minha saúde está muito difícil, e essas coisas vão minando a nossa fé, nos tirando dessa mensagem principal que hoje o Senhor está trazendo de volta. Você acredita que eu vivo em você? Você acredita que Jesus tem sim um propósito para a sua vida? Você acredita quando a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque Ele não diz algumas coisas cooperam para o bem, não. Ele diz tudo. E quando a Bíblia traz tudo, é porque é tudo. Então eu sei, minhas irmãs, que nós passamos por situações muito difíceis. Problemas que parece que não tem solução. Muitas vezes, eu e você experimentamos o fundo do poço. E parece que não vai ter lugar para a gente sair de lá. Muitas vezes nós entramos em algumas cavernas e preferimos nos esconder, nos isolar, porque essa situação é difícil demais para mim. E quando isso acontece na nossa vida, é porque essa mensagem principal, ela se afastou do nosso coração. E ela está bem lá longe. Eu acredito em Jesus, mas eu acredito lá longe em Jesus. Eu não acredito que Ele pode vir aqui agora. Eu não acredito que de fato Ele me responde agora, que Ele tem cura agora, que Ele tem libertação agora, que basta uma palavra dEle e tudo muda. Então, em nome de Jesus, eu quero que você permita que o Espírito Santo de Deus, ao longo dessa ministração, confronte o seu coração. Abra seu coração para ser confrontado pelo Senhor. Porque o confronto, ele dói, mas ele traz transformação. O confronto, ele nos balança, ele nos chacoalha, mas ele muda a rota e a direção da nossa vida. Então abre o coração, fala para o Senhor assim, repete comigo, Espírito Santo. Hoje, eu te dou liberdade, confronta o meu coração, muda tudo de lugar, mas alinha o meu coração com o coração de Cristo. Alinha agora, Senhor, a minha mente com a mente de Cristo, porque hoje eu decido, eu não serei mais a mesma, em nome de Jesus, amém. Presta atenção, você liberou espaço, e o Espírito Santo vai fazer. Então não contenha lágrima, se você precisar falar, fala com Ele. Muitas coisas podem doer no seu coração, mas eu garanto para você. Inabalável em Cristo Jesus, amém? Eu quero iniciar lendo com vocês um versículo, se você puder, por favor, abra sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Glória a Deus, ou misericórdia ainda? Glória a Deus. A gente vai ler juntos, amém?
Vamos declarar a palavra de Deus. Quero te ensinar algo poderoso que eu faço na minha casa. Você precisa mudar o ambiente da sua casa. Quando você está se sentindo meio para baixo, quando você vê que está vindo uma luta, pede para o Espírito Santo, sopra um versículo no meu coração. E aí ele vai soprar e você começa a declarar, você começa a marchar na sua casa. Sabe o que é marchar? Você vai marcha, levanta a mão e começa a declarar a palavra de Deus na sua casa. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Se ela é viva, eu quero te ensinar uma coisa. Não tem como, não existe a possibilidade de você declarar a palavra de Deus em um ambiente e ela não gerar a vida de Cristo naquele ambiente. Não tem como, porque a Bíblia nos garante, ela é viva e ela é eficaz. Ela é poderosa. Então você começa a marchar e começa a declarar. Começa, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Porque às vezes você fala, eu não sei como orar, só começa a declarar a palavra. A palavra já é uma oração poderosa. Quando você está declarando a palavra, o Espírito Santo está gerando vida em você e está gerando vida no ambiente. Então, em nome de Jesus, vamos construir esse ambiente para a presença de Deus, declarando a palavra juntos. Gálatas 2, 20 vai dizer assim, ó. Eu quero ler com vocês, se puder, vai repetindo comigo. Logo já, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-me que Cristo morreu em vão. Olha que poderoso isso, e nós vamos iniciar essa ministração com esse versículo. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa declaração tão importante, uma verdade que nós precisamos ter cravada no nosso coração. Hoje, não somos mais nós que vivemos. Não sou eu mais quem vivo. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Eu fui morta na cruz com Cristo. Então a Aline morreu. E agora, quem ressuscitou? Agora ressuscitou a Aline, filha de Deus, que agora tem o Espírito de Deus habitando nela. E assim a minha vida é a sua vida. Então, hoje, não somos mais nós que vivemos. Por isso, não tem como nós vivemos de acordo com a nossa vontade, de acordo com as nossas crenças, de acordo com a nossa criação, de acordo com as circunstâncias, de acordo com a política, de acordo com a minha cidade. Não tem mais como eu viver dessa forma. Por quê? Hoje, Cristo vive em mim. Eu preciso acreditar nisso. Porque quando eu acredito que Cristo vive em mim, a minha forma de viver, ela também é transformada. Porque às vezes agora vai até dar vontade de fazer algo errado. Mas eu lembro, Cristo vive em mim, então eu continuo na presença do Senhor. Agora vai até me dar vontade de fazer uma fofoca, mas eu lembro, Cristo vive em mim. Agora, se eu creio que Cristo vive em mim, a minha boca não é mais minha, é de Cristo. E Cristo não se mistura com o pecado. Então, a minha boca, ela é purificada por Cristo. Por quê? Ele vive em mim. Se Cristo vive em mim, a forma que eu me visto tem que refletir a glória dele. Porque quando as pessoas vão olhar para mim, elas vão ver quem? Cristo. Porque já não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Então eu me visto de uma forma modesta, não porque eu quero impressionar alguém na igreja. Não, eu me visto porque Cristo vive em mim. Por que que agora eu sirvo a Deus com as minhas finanças? Porque Ele vive em mim. Entregou para a noiva é a igreja.
refletir a glória de Deus. Então, o meu casamento precisa refletir a glória de Deus. A minha maternidade precisa refletir a glória de Deus. Eu lá no meu trabalho, eu preciso estar refletindo a glória de Deus. Por quê? Porque eu não estou lá no meu trabalho sozinho. Cristo vive em mim. E eu preciso crer nisso. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar nisso. Então, a primeira coisa que nós precisamos nessa noite é crer nisso. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já fez aquele ato lindo, que é de confessar Ele como seu Senhor e Salvador, essa é a principal notícia da sua vida. Cristo vive em você. Não é mais você quem vive. Cristo vive em você. Só que não adianta eu só declarar isso da boca para fora. Porque essa verdade ela tem que acompanhar a minha vida não só nessa noite de hoje, que a igreja está linda, que nós estamos aqui reunidas. Aqui, minhas irmãs, eu quero falar, é fácil acreditar que Jesus vive em nós. Mas nós precisamos continuar crendo, acreditando, diante das circunstâncias da vida. Nós precisamos continuar crendo quando nós sairmos da porta para fora. Porque o Jesus está aqui, Ele vive em nós. Mas quando eu saio por essa porta, eu não deixo Jesus aqui. Eu levo Ele comigo. Você leva Ele para a sua casa. Sabe, lá no seu carro, Cristo está com você. No seu trabalho, Ele vai continuar com você. Até chegar domingo, no próximo culto, você não vai encontrar Jesus só no domingo, às 6 horas da tarde, quando você vier aqui. Não, Ele vai permanecer com você. Por quê? Ele vive em você. Ele vive em cada uma de nós. E nós precisamos tomar cuidado em continuar acreditando, ainda que as coisas, às vezes, parece que fogem do nosso controle. Ainda quando o dia mal chega, ainda quando a notícia difícil chega, eu preciso continuar acreditando. Por isso que a Bíblia fala assim, aquele que está de pé, cuidado, para que não caia. Por quê? Todos nós somos suscetíveis a isso. O nosso coração precisa estar sempre alinhado na palavra de Deus. Por isso que todos os dias eu preciso buscar minha porção no Senhor. Em oração, em leitura da palavra. Por quê? O dia mal vai chegar. As situações difíceis vão chegar. E eu preciso estar com a minha fé firmada no Filho de Deus. Eu creio nele. Eu creio que ele vive em mim. Eu creio na mensagem da cruz. Eu creio que eu sou filha de Deus. Isso precisa estar no meu coração e no seu coração, minha irmã, todos os dias. E eu quero trazer para você, nós vamos ler juntos agora, a história de um profeta do Senhor. De um profeta que foi usado poderosamente pelo Senhor. Que em certo momento, eu quero ler com vocês a história do profeta Elias. Que em certo momento, ele estava num monte com 450 profetas de um Deus estranho de um lado e mais 400 de outro Deus do lado. Eram 850 pessoas falando que Deus não existia, que o Deus certo era o Deus Baal. E esse homem de Deus, cheio do poder de Deus, porque o Espírito que hoje habita em nós estava sobre ele. Porque na época de Elias, o Espírito de Deus, ele não habitava dentro, ele habitava sobre. E quando um profeta era ungido, o Espírito de Deus passava a andar sobre os profetas. Só que quando veio o Pentecoste, quando o Senhor liberou o Espírito Santo, todos aqueles que confessam o nome de Jesus têm esse mesmo Espírito agora habitando dentro. Por isso que hoje ele vive em nós. Antes ele vivia sobre nós, agora ele vive em nós. E o profeta Elias, ele estava cheio de fé. Sabe naquele dia que você acorda cheio de fé? Que você já acorda ouvindo Cassiane, Deus vai na frente, abrindo as Satanás chegar perto de mim, eu já dou um chute nele. Porque você está cheio de fé. Você está assim, nada te derruba. Você está com uma fé inabalável. Era a fé que o profeta Elias estava aquele dia no monte. E ele faz um desafio ali com os profetas de Baal. Ele falou assim, nós vamos fazer um sacrifício aqui. E nós vamos orar. E somente o Deus que for verdadeiro vai cair fogo do céu. E a Bíblia fala que
E a Bíblia fala que ele, cheio de fé, ele até caçoava dos profetas de Baal. Fala, grita mais alto, acho que esse é o Deus Baal, aí tá dormindo. Sabe, ele cheio de fé, com convicção. E a Bíblia fala que eles passaram horas invocando Baal e nada aconteceu. Então aquele homem de Deus chamado Elias, ele começa a orar do Senhor, ele prepara o altar e ele faz uma oração, e a Bíblia fala que vem fogo do céu e consome o holocausto. Então aquele povo, olhando para aquela situação, todos começam a declarar, somente o Senhor é Deus, e Deus, o nome do nosso Deus começa a ser glorificado. E ele sai cheio de fé, ele está naquele dia introdução que eu dei de Elias, que quando desce fogo no céu, está no capítulo anterior, capítulo 18. Então vamos trazer o capítulo aqui, a Bíblia não diz quantos dias se passaram de um dia para o outro. Mas para a gente conseguir aqui na narrativa, eu quero que você imagine que esse dia aqui é no domingo. Porque no domingo geralmente a gente não vai fervoroso. Aí com louvor, aí a gente tá aqui, ó, os irmãos conduzem a adoração dessa igreja, ele está aqui cheio de fé. E aí o pastor chama de profetia, e a doutora Camila olha para mim, eu vou vencer. É hoje, Deus está comigo. Ah, minha situação vai mudar. Então domingo, então vamos pensar que aqui, no domingo está Elias aqui, no monte o fogo cai do céu, e ele fala, Deus é comigo. Ah, Deus não vai me abandonar, ele está acreditando. Só que aí, chega a segunda-feira pro profeta Elias. Ou chega a segunda-feira pra gente. E aí a gente acorda de manhã e não tem os irmãos do louvor, não tem o irmão da bateria para nos dar um ânimo, não tem a liderança que vai falar. Aí você é sozinho lá na sua casa, tendo que enfrentar a segunda-feira, filho pra escola, comida pra fazer, casa pra limpar. E aí começa a ter um monte de circunstância. Aí parece que essas coisas vai minando a nossa fé. No dia comum, parece que as coisas vai minando a nossa fé. Então nós vemos Elias no domingo aqui, cheio do poder de Deus, acreditando com uma fé inabalável. Aí nós vemos Elias na segunda-feira, aqui ó, no capítulo 19. Eu quero ler para você o verso 1. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias com a sua vida o mesmo que você fez a cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer. E ele orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha para essa imagem. Num dia, ele estava com 850 homens, ele sozinho, ele ora e ele vê o poder de Deus se manifestar. Nada abala a fé dele no domingo. Só que na segunda-feira, Jezabel, que era a rainha da época, Acabe era o rei, Jezabel, uma mulher perversa, longe do Senhor, manda um mensageiro falando, porque depois que o fogo desce no céu, a Bíblia fala que Elias matou todos os profetas de Baal sozinho. Olha a fé desse homem, olha como ele estava no domingo, olha como eu e você estamos no culto de domingo. Só que aí na segunda-feira, a gente recebe um WhatsApp, Jezabel falou, Deus. Sabe o que ele faz?
Mas ele decidiu, por conta própria, sem orar, porque ele não ora a Deus, ele decidiu ir para o deserto. E ele vai para o deserto sozinho, ele vê uma árvore ali. E ele deita ali desesperado, chora, aí ele lembra de orar. Mas orar para pedir a ajuda de Deus? Não. Ele abre o coração e fala assim: eu não sou melhor que os meus pais, já cansei disso. Já cansei da luta, já cansei dessa tristeza, já cansei do meu casamento, o meu filho não muda, a minha situação não muda, Deus, já cansei, me leva, me mata. Na segunda-feira, o mesmo profeta que estava cheio de Deus, agora está desesperado, com medo. Por quê? O que mudou? Deus mudou? Não, Deus continuava o mesmo. O que tinha mudado? O coração dele. Os olhos dele se distanciaram do Senhor e começou a olhar para a circunstância. Ele focou na mensagem que falava que ia ter a morte dele. Mas entende uma coisa: a minha vida e a sua vida não está na mão de Jezabel. A minha vida e a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Pertence ao Senhor Jesus. Deixou de acreditar na segunda-feira. Elias deixou o medo tomar conta do coração dele. Então o primeiro ponto que eu quero falar com você é: ainda que ninguém mais acredite, ainda que a circunstância esteja difícil, ainda que tenha Jezabel gritando no seu ouvido: não é para você esse ministério, não é para você cantar, não é para você esse emprego, não é para você esse trabalho, não é para você esse sonho, não é para você essa viagem. Entende? Você não está na mão de Jezabel. Jezabel não precisa acreditar. Quem tem que acreditar é você. Se ninguém mais acreditar, acredite sozinho. Porque foi essa fé, ele estava sozinho naquele monte. E a fé de um homem fez o fogo cair do céu. A sua fé transforma a sua casa. Não, mas meu marido não quer vir. Continua vindo você. Meu marido não quer ler a Bíblia, leia você. Meu marido não quer orar, ora você. Você precisa acreditar que ele transforma o seu casamento. Se ninguém mais acreditar, acredita você. Se a Jezabel não acreditar, deixa a Jezabel para lá. Não foca na Jezabel, foca no Senhor. Não desvie o seu olhar dele. Porque se você desviar, vai acontecer como aconteceu com Elias. Elias vai para o deserto sozinho. Ele vai chorar e pedir a morte. Nós vimos o teatro aqui, o que fez Ana e o que fez Marta chegar naquela situação de querer tirar a própria vida. Porque a esperança delas deixou de ser no nome que é sobre todo nome. Então entende uma coisa, meu irmão. Em nome de Jesus, se o espírito da morte está ocupando a sua vida, a sua mente, se vem flechas na sua mente de tirar a sua vida, em nome de Jesus eu repreendo agora, na autoridade de nome de Jesus, cada uma delas. Eu declaro agora que essa voz ela não tem mais efeito sobre a sua vida. Agora eu neutralizo toda a flecha enviada pelo espírito da morte na sua vida, porque não é mais por você, pela sua força, agora é Cristo que vive em você. Então se você pediu ajuda ao Senhor, a ajuda chegou através do Filho dele que já morreu e hoje tem vida e vida em abundância para derramar sobre você. Então, em nome de Jesus, eu silencio agora todo ataque na mente. Todo ataque na mente, toda a distração da sua mente. Todo esse pensamento que tem vindo à noite te perturbar, esse terror noturno, agora eu cancelo na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, agora, Ele está entrando na sua mente.
e está destruindo essa flecha. Essa noite mesmo veio flecha na sua mente, mas o Senhor está falando agora, pelo poder do nome de Jesus, essa flecha já está destruída. Em nome de Jesus, a libertação para você, a vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Você sabe que é com você. Você sabe, a sua mente agora está guardada pelo Senhor. A sua mente agora, todo o choro de desespero agora é tomado pela esperança da glória chamado Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Quando ninguém mais acreditar, acredita. Acredita que Jesus habita em você e que hoje Ele vai transformar a sua vida. A Bíblia fala então que ele, depois de se deitar debaixo dessa árvore e pedir a morte, a Bíblia fala que ele entra numa caverna e ele fica lá escondido. E ele só quer saber de dormir e chorar porque ele está desacreditado. Mas ele tinha orado a Deus. E naquele momento não veio nenhuma resposta do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando ele estava dormindo, ele é acordado pelo anjo do Senhor, que toca nele e fala assim, ó, Elias, levanta. A fé, ainda que a nossa fé fale e nós sejamos infiéis ao Senhor, a Bíblia nos garante que Ele permanece fiel. Mesmo Elias pedindo a morte, o Senhor envia o anjo. E quando Elias olha, tem do lado dele um pão feito com brasas vivas e um olho de água. E o anjo fala para ele, Elias, se levanta daí. Você bebe e você come, porque a sua caminhada ainda é longa. O anjo estava falando assim, ó, você está cansado? Você queria desistir? Eu estou te dando um ânimo novo. Eu tenho pão novo do céu. Eu tenho água viva. Se alimenta de mim, porque a minha história com você não acabou. Não acabou. O sonho que Ele tem para mim e para você não acabou. Elias estava frustrado, porque ele não queria estar passando aquela situação difícil, porque ele não queria estar desanimado, porque talvez ele não queria estar naquela depressão, porque ele não queria viver aquele momento. A frustração vem, sabe por quê? Porque ninguém planeja o mal, ninguém planeja um casamento que tem briga, ninguém planeja uma vida endividada, ninguém planeja que o filho vá longe da presença de Deus, ninguém planeja um levante contra a sua vida, ninguém planeja uma enfermidade. Eu quero te falar uma coisa, a nossa vida, ela não está isenta de frustrações. Nós vamos passar por frustrações, por aflições. Jesus já disse isso pra gente. No mundo vocês vão ter frustrações, vão ter aflições, mas Ele fala, tem de bom ânimo. O que o anjo estava falando para Elias naquela caverna você está frustrado, porque não saiu como você queria, porque a segunda-feira não foi do jeito que você queria, porque veio não ao invés de sim, porque a porta que eu queria que abrisse, mas ela está fechada, porque eu estou sentindo dor e eu não queria estar sentindo essa dor, porque eu pedi algo e não fizeram, não me atenderam. A frustração, ela vem. Mas eu quero te falar uma coisa, diante da frustração, continua acreditando. Ainda que venha o não ao invés de sim, continua acreditando que Jesus habita em você. E Ele é bom. Você continua acreditando quando a porta se fecha? O segundo ponto dessa mensagem é: você acredita quando a frustração bate na sua porta? Acreditar quando o fogo está caindo do céu e você está na unção, está o mover de Deus aqui na igreja, é uma coisa. Mas eu preciso continuar acreditando. Quando na segunda-feira eu recebo uma mensagem que está falando assim, ó, a sua entrevista, a resposta é negativa. Eu preciso continuar acreditando quando o meu processo que eu queria que fosse sim é não.
Eu preciso estar acreditando quando o sentimental, na minha vida financeira. A mesma fé que eu acredito quando está acontecendo um mover, é a mesma fé que eu preciso estar acreditando quando eu sou frustrada. Você está acreditando quando a frustração vem? Você acreditou quando não chegou? Talvez você entrou aqui hoje frustrada, porque essa semana você esperou ouvir alguns sims, mas você ouviu muitos nãos. Mas eu quero te falar uma coisa. Há esperança no meio da frustração. Porque os desertos, as frustrações, não é o nosso destino final, não. É só uma etapa. A porta que hoje está fechada, amanhã ela pode abrir. O não de hoje, na próxima semana, você vai estar glorificando como um sim. Sabe por quê? O Deus do domingo é o mesmo Deus da segunda-feira. O Deus que caiu fogo do céu é o mesmo Deus que na segunda-feira te visita. Em nome de Jesus. Pastora Camila, o mesmo Deus que fez você pisar uma vez, Ele não mudou. Sempre foi por graça. Na primeira vez você acreditou sozinho, o Senhor está falando. Continua acreditando, porque Ele não mudou. Deus não muda. Ele, sabe uma característica de Deus, do caráter de Deus, que eu mais amo, é que Deus é imutável. Ele não muda. Se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou que a Nova Jerusalém está nos esperando, não importa o deserto que eu passo aqui, a terra prometida vai chegar. Se Ele prometeu provisão, se o chefe falou não, o maná cai do céu. Esse é o nosso Deus, Ele não muda. Nós mudamos, mas Ele não muda. Então, se seu coração mudou, se a frustração te parou, se a negativa te parou, hoje é uma noite que o Senhor está te chamando de volta, para você acreditar no meio das suas frustrações. O anjo fala aqui para Elias: come, Elias, come, porque seu caminho é longo ainda. E a Bíblia vai dizer que o Elias, então, ele começa lá, ele come a primeira vez, mas ele volta a dormir desanimado. Então a Bíblia fala que o anjo fala para ele: levanta, porque o Senhor vai passar aqui, para você ver o Senhor. Você precisa de uma confirmação. Se você precisa de uma palavra, se você precisa de algo para te animar, para fortalecer sua fé, Deus é misericordioso para fazer. Ele precisava não, porque Ele é Deus, mas Ele faz. Você já percebeu que quando você não quer acreditar, Deus levanta uma pessoa para falar algo para você? Ou de repente você está fazendo um devocional e tem lá exatamente a palavra que você precisava para o ânimo daquele dia? Às vezes através de um louvor que você colocou lá na playlist, nem sabia que ele ia tocar, de repente ele vem com a resposta. Na segunda-feira eu estava na minha casa, numa tarde com o Senhor, levei minhas filhas na escola, elas levam 1 hora. E eu tinha falado para a pastora Camila, na segunda-feira eu te falo que o Senhor ministrar no meu coração sobre aquilo que eu vou pregar no culto de mulheres. E eu estava, e até segunda-feira, 1h da tarde, eu não tinha palavra. O Senhor não tinha falado ainda comigo. Mas eu peguei, coloquei uma pregação, assisti uma pregação, fui preparando o ambiente. Deixei a minha Bíblia lá do lado e falei: o Senhor vai soprar o que... Comecei a orar a Deus. Enquanto eu estava naquele momento de oração, meus irmãos, começou a tocar um louvor na minha playlist que falava assim, que ele acreditava no Santo Espírito, que ele acreditava em Deus o Pai, e que ele acreditava que Jesus, vida nova traz. Enquanto eu estava ouvindo aquele louvor, o Espírito Santo, então, ele sussurrou no meu ouvido: filha, pergunta para elas naquela noite se elas acreditam em mim. Se
se elas continuam acreditando em mim. Então, naquele momento, eu peguei a minha Bíblia, o Senhor me levou aqui a 1 Reis 19. Eu comecei a ler e o Senhor começou a ministrar no meu coração essa mensagem que hoje eu estou compartilhando com vocês. Por quê, minhas irmãs? Porque eu decidi crer que Ele falaria. Eu decidi crer que não era sobre mim. Eu podia ter pegado lá no meu caderno de anotações uma mensagem que eu já ministrei, vocês não ouviram ainda. Mas eu decidi acreditar que Ele ia falar comigo. E quando eu decidi acreditar, Ele fez aquilo que Ele precisava fazer, porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Então Ele soprou nessa mensagem e Ele falou: você acredita? Jesus pediu para mim te perguntar essa noite. Eu estou aqui como mensageira do Senhor. Você não precisa responder para mim. Você não precisa responder para a pastora Camila. Mas o Senhor está fazendo uma pergunta. E se eu posso te dar um conselho, responde para o Senhor. Você acredita no Senhor? Você acredita na vida nova? Você acredita ainda que ninguém mais está acreditando? Você acredita em meio dessa frustração? Você acredita que Ele tem algo novo para você hoje? Elias só tinha aquela palavra. Ele decide acreditar no anjo. Ele vai para a porta da caverna. E eu quero ler para vocês o que acontece. Então lhe foi dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e vento forte fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. O que o Senhor está nos ensinando é que às vezes a gente está esperando encontrar o Senhor no mover, no vento. Eu quero ver Jesus no manto. Eu quero ver Jesus vindo, entrando na minha casa e balançando toda a estrutura. Mas a Bíblia vai falar que Elias estava querendo isso, mas o Senhor não se manifestou no vento forte. E a Bíblia continua dizendo, presta atenção nesse daqui, ó. Continua com foco na palavra do Senhor. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio o fogo. Aí eu fico imaginando Elias quando ele vê o fogo. Eu acho que ele dá até um pulinho e fala: opa, essa manifestação do Senhor eu conheço. Já vi fogo lá no céu, cair do céu. Agora o Senhor vai se apresentar. Agora no fogo minha vida vai mudar. Não é? Às vezes você coloca toda a expectativa. É naquele culto. Lá tem um profeta de Deus. Um homem do Senhor. Lá tem as irmãs do coque. É lá que o Senhor vai fazer. De repente não é ali que o Senhor quer se manifestar. A resposta não veio. Não é verdade? Não é assim? Às vezes a gente coloca toda a nossa expectativa naquela experiência. Aquela experiência nos frustra. Elias foi frustrado. Deus não se manifestou no vento. Deus não se manifestou no terremoto. E Deus não se manifestou no fogo que ele estava acostumado. Mas entende uma coisa. Ainda tinha coisa para Deus fazer. Não era o fim. Ele continuava ali no monte, olhando, esperando. Se ele falou que o Senhor vai passar, eu espero o Senhor passar. Então eu vou te falar uma coisa. Se o vento não é a resposta, se o terremoto não é a resposta, se o fogo não é a resposta, aguarda a resposta do Senhor. Não vai atrás do que não. Espera. O Espírito de Deus testifica no teu espírito quando é o Senhor. Não sai caminhando pelo que você acha que é Deus. Tenha a convicção de quando é Deus falando. O vento não estava, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto e Deus dessa vez não estava no fogo. Mas Deus ainda tinha o que fazer naquela história. Deus ainda ia agir na história de suave, sussurro. Deus não precisa de barulho para ser Deus. Deus não precisa de nada para ser Deus. Ele pode ser Deus no barulho? Pode. Ele pode ser Deus no vento, pastora? Pode. O Espírito Santo desceu, era um vento impetuoso. Ele pode ser Deus no fogo?
Ele foi Deus no fogo quando desceu do céu. Mas Ele também é o Deus do sussurro. Ele também é o Deus só de você e Ele no seu quarto. Ele também é Deus de resposta quando você está lendo a Bíblia no seu devocional. Ele também é Deus de resposta quando Ele fala com você no sussurro de um louvor. Não coloque, minhas irmãs, Deus numa caixinha. Não meça a Deus por uma experiência que você teve. Porque se Elias acreditava que Deus só era o Deus do fogo, quando veio o sussurro ele ia ter parado. Mas ele continuou atento quando ele viu que Deus não estava no fogo. Ele continuou com o coração dele cheio de expectativa. E ele ouviu o sussurro de Deus. E no sussurro, quando Elias ouviu o sussurro, ele cobriu o rosto com o manto. E ele se colocou à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Algo lindo dessa passagem, porque quero que você entenda que Deus não estava distante, Deus não estava lá no céu falando com Elias. Porque se Deus estivesse lá no céu falando com Elias, a pergunta dele para Elias é: Elias, o que você está fazendo aí? Porque quando alguém está longe de mim, eu pergunto: o que você está fazendo aí? Mas a pergunta de Deus para Elias é: Elias, o que você está fazendo aqui? Isso significa que Deus e Elias estavam no mesmo ambiente. Ele não é um Deus longe, Ele é um Deus que te visita lá no seu quarto, quando você está querendo desistir, e Ele está te perguntando não lá do céu, mas Ele está perguntando no mesmo ambiente que você está: o que você está fazendo aí, que você ainda não levantou? O que você está fazendo aqui, que você ainda não acreditou na minha palavra? Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus que está aqui. Porque Ele está onde eu e você estamos, porque Ele vive em nós. Nós precisamos olhar para esses detalhes da palavra de Deus para entender a dinâmica que Deus faz. Deus não está lá do céu te dando ordem: vai para lá, o que você está fazendo aí? Não vai não, Deus está com você. Ele está habitando dentro de você e Ele está falando dentro de você: vamos para lá, vamos sair daqui, vamos voltar a caminhar nessa direção. Ele está dentro de mim e de você, te encorajando todo dia. Você não está sozinho. Você não está sozinha, minha irmã. Deus está com você. E quando Ele fala: Elias, o que você está fazendo aqui, meu filho? Ele tem uma nova instrução para Elias. Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Mas os filhos de Israel deixaram as suas alianças, derrubaram os seus altares, mataram os profetas. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida, Senhor. Deus está perguntando assim: o que você está fazendo aqui, meu filho? E Ele vem com uma lista de acontecimentos terrenos, como se o Senhor não soubesse, né? Mas Elias atualiza o Senhor da situação. E eu quero que você entenda uma coisa. Sabe qual que foi a resposta do Senhor para Elias? Eu quero ler com você para você entender uma coisa. Então o Senhor disse a Elias: Elias, vá e volte para o seu caminho, para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Geu, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate de Abel, Meloá, como profeta em seu lugar. Presta atenção numa coisa. Elias trouxe para Deus as circunstâncias terrenas. Sabe qual foi a resposta de Deus para as murmurações de Elias, para os problemas de Elias? Deus falou assim: Elias, eu não estou preocupado com o que está acontecendo aqui, porque eu sou Deus que vou colocar tudo no lugar. Só levanta, volta para o caminho e vai cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. Enquanto nós estamos levando para Deus as nossas demandas de destruição, o cenário da nossa casa, Deus está nos respondendo: fica tranquila, a sua vida está nas minhas mãos, eu vou colocar tudo no lugar. Só faz uma coisa: volta para o meu caminho e faz aquilo que eu estou te falando. Volta a orar, volta a profetizar. Ele falou: Elias, sai dessa caverna
reino agora aqui e faça a tua vontade na minha vida. Continua acreditando. Em nome de Jesus, quando vir a vontade de parar, de desistir, faz essa oração. Você e Deus, que Deus vai estar na sua frente ouvindo. Fala: Deus, tá tudo confuso aqui, ó. Mas vem o teu reino aqui, ó. E faz a tua vontade. Se a vontade é quem que tem que ungir, qual rei que tem que ir, para qual caminho eu tenho que ir, Deus só faz a sua vontade na minha vida. Esse é o nosso Deus. Você acredita que hoje Ele tem um novo começo, uma nova história? Não importa o que aconteceu. Você parou para ver que nenhuma hora Deus condena ele pelas atitudes dele do passado? Deus não começa a falar: mas você ficou na caverna, mas você ficou com medo. Deus não fala nada disso. Deus só fala: o que você está fazendo aqui, meu filho? Vamos, levanta. Levanta, volta para o meu caminho, que eu tenho muita coisa para fazer ainda na sua vida. O seu passado não vai te limitar. As acusações do seu passado, em nome de Jesus. Se você confessou e pediu perdão, esquecimento, então para de ficar se lembrando daquilo que Deus já esqueceu. Foca em uma coisa, minha irmã, nessa última reunião de mulheres. Foca naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Foca na obra que o Senhor quer te usar para fazer dentro da sua casa. Foca naquilo que o Senhor quer te usar para fazer dentro dessa igreja. Foca no que o Senhor quer te usar para fazer nessa cidade Mujimirim. Tem muita gente para fazer. Tem muito perdido para ser encontrado ainda. Como ele disse para Elias: vai ver quem é o profeta, quem é o pastor, quem é o intercessor que está perdido às vezes na rua, na droga. E o Senhor vai usar a sua vida para trazer uma palavra de esperança. Elias estava cuidando, arando os bois, mas Deus manda. Eliseu estava lá arando os bois, mas Deus manda Elias até Eliseu e fala: vai lá. E fala para ele, despedir dos pais dele, queimar as carroças, afundar os barcos, porque eu tenho um novo destino para a vida dele. Em nome de Jesus, tem uma história para você ainda. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, a fechar os seus olhos nessa hora. E assim como Elias teve ali o entendimento que Deus estava ali, que Deus fala: o que você está fazendo aqui? Eu quero que você entenda uma coisa. Se você puder, permaneça com seus olhos fechados. Deus, Ele não é um Deus que está longe. Ele é um Deus que está aqui. É um Deus que está falando assim: filha, eu estou te vendo aqui. Filha, eu quero te tocar aqui. Filha, eu quero te dar um abraço aqui. Filha, eu tenho uma nova história para você hoje aqui. É hoje aqui, esse é o lugar, essa é a hora. Foi o dia que o Senhor reservou, preparou agenda no céu. E Ele trouxe eu e você para estarmos aqui. Então agora, começa a desfrutar da presença dEle. Começa, como Deus vai se manifestar, meus irmãos, só Ele sabe. Talvez Ele venha com vento muito forte. Talvez Ele nos estremeça, como Ele fez lá na cadeia, quando Paulo e Silas estavam adorando através de um terremoto. Mas Deus também pode vir no sussurro, soprar no seu ouvido a direção que Ele tem para você, a esperança que Ele tem para você. Então eu quero te convidar a uma coisa. Não fique dependendo de uma experiência, dependa da presença de Deus. E como Ele quiser se manifestar e se apresentar para você, só responde: eis-me aqui. Em nome de Jesus nós vamos orar. E a presença dEle, que já está aqui, vai se manifestar nesse lugar.